Posso começar? Pode ir lá. Boa noite a todos. Eu queria dizer que essa palestra, essa oficina, ela pretende ser bem informal. A gente fez um slide para organizar as ideias, mas vocês podem questionar, interromper e perguntarem o que vocês se sentirem à vontade. Nós já fomos apresentados, a gente faz parte do podcast, como já foi mencionado também. Pode passar. Antes de começar um podcast, a gente tem que delimitar algumas coisas. Delimitar como é que a gente vai seguir. Então, algumas perguntas foram elaboradas, eu conversei um pouco com o Matheus, e ele falou que vocês ainda estavam meio em dúvida do que vai ser feito, né? Então, a primeira, qual é o formato pretendido para vocês? Se vocês querem fazer em forma de uma entrevista, como é no caso do podcast, se vocês querem fazer em forma de debate, como é no caso, por exemplo, do Nerdcast, se vocês querem uma forma mais de conversa, que é de um outro podcast, do Physicast, o grau de formalidade que vocês vão usar, se vai ser algo mais tipo conversa de bar, se vai ser uma linguagem mais formal, a forma como vocês vão interagir também com o público através das redes sociais. Se vai ser uma linguagem mais formal, se vocês vão falar, e aí, tudo bem? Todas essas delimitações vão depender do público que vocês querem atingir. E o propósito também de vocês, se vai ser didático ou se não vai ser didático. Vou dar um exemplo, Existe um podcast chamado Xadrez Verbal. Ele é sobre história e ciência política. Ele é um podcast que ele é bastante ouvido e ele tem um propósito um pouco didático, mas não muito, porque ele apresenta uma quantidade enorme de informações e ele não destrincha essas informações para atingir um público completamente leigo. Você precisa ter pelo menos algumas noções básicas de história para entender aquilo. Então, ele tem um propósito didático, mas não completamente. Agora, outro podcast, por exemplo, como o Physicast, eu acho, não sei se é um bom exemplo, mas o Physicast, ele já é um pouco mais didático, ele já explica conceitos mais básicos. Então, vocês têm que saber se vocês querem fornecer mais informações ou se vocês querem destrinchar essas informações. O podcast de vocês vai ser um podcast de divulgação científica, se vai seguir os moldes que tem tomado os grandes podcasts que a gente vê no Twitter, no Instagram, e que tem podcasts que estão fazendo bastante sucesso. O tempo estimado de cada episódio, que também vai depender do público. Uma pesquisa rápida pelo Spotify, pelas outras plataformas, por exemplo, mostram que o público mais jovem tende a passar mais tempo ouvindo podcast. Os podcasts para o público mais jovem tendem a ter duração de 1 hora, de 30 minutos a 1 hora, e os podcasts para o público mais velho ou jovens adultos, eles tendem a ter uma duração ali de 20 minutos. Então, depende da idade de vocês e do público também. A frequência de postagem, que também vai depender do tempo, e vai depender da disponibilidade de vocês e da organização. A gente tem uma tabela de divisão de trabalho, que vou mostrar daqui a pouco, e aí vocês vão entender um pouco melhor a questão da frequência. Os assuntos que vocês vão abordar, se vocês querem abordar assuntos mais recentes, como, por exemplo, no podcast a gente fez um episódio sobre vida em Vênus, que era um assunto que estava em voga, e sobre o telescópio James Webb, que inclusive passou no Fantástico e tudo mais. Ou se vocês querem tratar de assuntos do cotidiano, como um texto que foi divulgado, acho que pelo Matheus, na Alternativa, sobre como funciona uma guitarra, eu acho que foi o Matheus, que é um tema do cotidiano. Ou se vocês querem... ou se vocês querem trabalhar temas de linha de pesquisa da UFSM, então vocês precisam delimitar pelo menos um pouco o assunto que vocês vão tratar. O podcast, a gente tenta tratar um pouco da carreira profissional e das diferentes linhas de pesquisa que um físico pode seguir. E o nosso público, ele é tanto o ensino médio, quanto pessoas que já cursam física, e mostrar para essas pessoas diferentes caminhos que elas podem seguir, as diferentes possibilidades. Então, a gente tem um público, a gente tem um assunto, a gente tem um propósito que é mais ou menos didático, porque a gente
às vezes, assumo que a pessoa tem algum embasamento teórico para tratar desses assuntos, mas a gente também não assume que ela sabe tudo. Até porque nós, os entrevistadores, normalmente não sabemos muita coisa do assunto que vai ser abordado. Então, a gente entrevista também querendo descobrir um pouco sobre essas linhas de pesquisa. Então, a gente tem o nosso propósito. A nossa formalidade, a gente é um pouco formal, mas não ao ponto de, por exemplo, de fazer com que não surjam perguntas no meio da conversa, por exemplo, não um ponto de engessar o diálogo. Então, a gente foi delimitando isso, não desde o início, a gente não tinha tudo pronto, mas com a construção do próprio podcast. Pode passar. Como vocês viram, quando eu falei de propósito, eu mencionei outros podcasts. Isso é muito importante, a questão das inspirações. Cada um aqui do grupo tinha suas inspirações. E eu coloquei alguns exemplos aqui. Uma inspiração muito grande para mim é um podcast chamado Novo Normal. Ele não é um podcast de física, ele é um podcast sobre política e relações de gênero. Ele é um podcast no estilo de entrevista. E no início do podcast, na sua intro, há uma apresentação do currículo das entrevistadas, que são sempre mulheres especialistas no assunto. Ali no terceiro episódio, contando de cima para baixo, estão falando sobre os aumentos de casos de câncer de mama na pandemia. E nesse episódio, por exemplo, foi convidada a diretora do Instituto Avon, que comentou os dados e que trabalhava há anos com isso. Então, é sempre um especialista sendo perguntado e o grau da conversa também é um pouco formal, mas não tanto ao ponto de essa conversa. Então, vocês podem ver, por exemplo, que o primeiro episódio do podcast, ele foi gravado sozinho por mim. O restante foi tudo com a ajuda de todo mundo. Mas o primeiro, que saiu horroroso o áudio, que teve vários problemas, a gente teve que regravar, ficou horroroso. Ele teve bastante esse formato do novo normal. Por quê? Porque era o podcast que eu mais ouvia, então eu me inspirei muito nele no início. E depois ele foi mudando um pouco, a gente foi ganhando, por exemplo, a cara mais um pouco do Physicast, que é o podcast que o Francisco gosta, que é um podcast um pouco mais informal, né? Que é um podcast que fala bastante sobre física e é um estilo bem mais engraçado, é bem mais para tu relaxar e tudo mais. E ele é bem mais didático do que o Novo Normal, por exemplo, pelo menos eu acho, para quem não tem uma base ali do que está sendo tratado. Pode passar. Eu coloquei como exemplo o Nerdcast porque ele é um podcast muito, muito consolidado. Ele tem muitos episódios já, tem vários tópicos diferentes, eles falam sobre tudo na ciência. Tudo, tipo inglês, inteligência artificial, sei lá, sobre física, química, biologia, de tudo. E eles são muito ouvidos também, os episódios dele têm diferentes durações, dependendo do tópico. Então é um exemplo, assim, de podcast, vamos dizer, que deu muito certo dentro da divulgação científica. E é um podcast ali, eu acho, assim, bastante informal e bastante didático também. E atinge um público bem jovem, até um pouco adulto jovem ali. E tem um Café da Manhã, que é o podcast que o Dani sugeriu pra gente colocar aqui. É um podcast mais sério, ele apresenta as notícias do que ocorreu no dia anterior. É um podcast da Folha de São Paulo, e aí, se eu não me engano, eu ouvi poucas vezes, não sei. São duas pessoas, né, falando sobre as notícias e sempre resumindo. Normalmente são notícias de cunho político e social. Então, cada integrante do grupo tem o seu embasamento, tem os seus gostos, tem os seus formatos, e a gente vai incluindo, sabe, aos poucos. É muito importante que, além de vocês produzirem um podcast, que vocês consumam também, para vocês terem o que se inspirar. Se vocês não ouvem de podcast, vocês têm que passar a ouvir a partir de agora. Não precisa ser difícil, vocês podem encontrar o que vocês gostam de ouvir, sabe? Tem de filosofia, tem de política, tem de física, tem de biologia, tem de astrologia, tem de tudo. Então, procurem algo que vocês gostem, procurem um formato que dá certo com vocês e encontrem as inspirações de vocês. Pode passar. Aqui é a tabela de divisão de trabalho, e a Yasmin colocou aqui um exemplo. Para se organizar no podcast é um pouco difícil, porque a gente tem outras obrigações, como vocês, né? Nós somos estudantes, vocês têm residência, vocês têm estágio, vocês têm, às vezes, laboratório, tem isso, tem aquilo. Então, são muitas ocupações. E a gente elaborou nossa
escala de trabalho, e a gente dividiu as etapas em roteiro, gravação, edição, publicação e divulgação. E cada etapa, normalmente, ficam 2 pessoas responsáveis e a gente coloca um prazo para essas atividades serem executadas. E é muito importante que a gente siga a rigor esses prazos, às vezes não dá, acontece, comunica para o grupo, mas que a gente tente sempre se organizar ali na escala de trabalho, converse um com o outro, e tente fazer certinho ali com a sua dupla, para tentar conseguir postar quinzenalmente, de fato. Eu acho que é uma boa ideia vocês dividirem, não precisa ser necessariamente roteiro, gravação, edição, publicação e divulgação. Vocês podem encontrar a divisão que dá certo para vocês, mas que tenha uma divisão e que tenha uma escala de trabalho, para vocês não se perderem ali na divulgação de vocês. Pode passar. Agora é com o Chiquinho. Ou Francisco, desculpa. Então, olá, prazer, me chamo Francisco, eu sou membro do PET Física e do PETcast. Bom, então, uma das perguntas que vocês podem ter agora é como começar uma entrevista, né, ou como fazer uma entrevista. Então, primeiro vamos para o convite, né, que é o primeiro contato que a gente tem com a pessoa que a gente tem interesse de fazer um episódio, né. Então, a gente faz uma breve pesquisa na internet, depois a gente entra em contato com essa pessoa, né. Essa pesquisa é normalmente feita através de uma mídia social. A gente faz ou pelo Twitter, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook. Porque a gente usa essas mídias porque normalmente é onde as pessoas fazem divulgação científica. A gente não tem tanto o costume de pegar realmente pesquisadores que não façam divulgação científica, né? Porque é mais... a gente escolheu essa linha, mas agora a gente teve um episódio com o Rogemar, por exemplo, e com a Marina, né? Que eles são só realmente, eles fazem pesquisa e dão aula, mas tipo, eles não fazem tanta divulgação científica. Então, a gente escolheu seguir nessa linha. Então, a gente encontra os entrevistados dessa forma e nós entramos em contato pela rede social ou, se eles disponibilizam um e-mail, a gente entra em contato por e-mail, né? E, nesse primeiro contato, nós nos apresentamos, no caso, falamos como que é o PET, o que é o PET Física, e, por fim, nós explicamos a respeito do PETcast, né? O que é esse podcast. Então, abrimos o convite para a pessoa, se ela pode e ela quer participar, né, do podcast, se ela sente à vontade de falar, né, sobre o que ela faz, o que ela pesquisa. E nós explicamos, né, o conteúdo que é abordado, que o nosso foco é divulgação científica, é divulgar diferentes linhas de pesquisa, né, e esse é o propósito final, né. Pode passar. E quais as ferramentas que nós usamos, né, durante a pesquisa? Sintam-se à vontade de fazer pergunta durante, se quiser interromper, não tem problema também. Então, voltando, quais são as ferramentas que nós utilizamos? Nós utilizamos os nossos microfones, nossos computadores e smartphones. A gente não tem um equipamento, né, mais profissional, nem nada disso, a gente usa o que dá, né, e nós temos. E as webcams. Mas por que a gente usa as webcams, né? Se é um podcast, é só áudio? Porque a fala com o entrevistado fica melhor para diminuir as interrupções. Por exemplo, se tu fala só por áudio, vai dar mais trabalho para editar, então vai ter muito corte. Então a gente preferiu escolher essa maneira de fazer uma chamada no Meet, né, no caso, no Google Meet, e gravar a chamada inteira e depois só extrair o áudio, né? Então, a plataforma que nós utilizamos é o Google Meet. A gente já utilizou, no início, a gente utilizou a plataforma Anchor, que é só áudio, tu não consegue ver a pessoa, o entrevistado. Mas agora a gente prefere usar o Google Meet, mas também dá para usar o Zoom, né? Enfim, pode passar. E como a gente faz a produção do roteiro, né? Como a gente começa a produzir o roteiro, aquilo que vai nos guiar durante uma entrevista. A gente começa fazendo uma breve apresentação dos entrevistadores, né, de como que... Peraí, deixa eu responder aqui a pergunta Como tira o áudio da gravação? O Lucas perguntou. A gente pode deixar depois para a parte da edição, só para não... Eu acho que o Dani vai explicar de novo, né, para não ter que explicar 2 vezes, o Dani vai explicar então depois. Mas é bem simples, eu já vou dizer que não é tão complicado assim. Bom, então, como produzir um roteiro?
A gente começa fazendo uma breve apresentação, então, daqueles que vão participar do episódio, dos petianos que vão participar do episódio, de quem vai entrevistar, né? Então a gente fala, me chamo Francisco, eu sou membro do PET Física e acadêmico do curso de Física Bacharelado, aí vai para o outro que está entrevistando, né? E depois, aí a gente apresenta quem nós estamos entrevistando, né? Normalmente a gente usa como base, como descrição dessa pessoa, a gente usa o que está no currículo Lattes desse pesquisador, ou, no caso, outro currículo, ou outra informação que a gente consegue na rede social dessa pessoa, desse divulgador, no caso. Mas, normalmente, a gente pega do currículo Lattes. E, na parte das perguntas, nós usamos a nossa criatividade, né? A gente pergunta sobre a área que a pessoa pesquisa, e também em questão de se ela faz uma divulgação científica, e se a gente sabe que ela faz, a gente pergunta o que isso significa para essa pessoa, né? Como é fazer divulgação científica no Brasil, ou algo do gênero, né? E na parte das perguntas sobre a área, normalmente a gente às vezes não é da mesma área da pessoa, mas a gente às vezes pesquisa sobre uma pergunta da área, uma pergunta que já se sabe a resposta, mas a gente pergunta de novo para a pessoa. Então isso é bem bacana. Às vezes também às vezes não conhece a área, né? Mas sabe o que perguntar, né? Tendo essa linha, assim, de ideia. Pode passar. Bom, então, como se portar, né, numa entrevista? Fale de maneira clara e sucinta, né, porque, tipo, é um áudio, né, então, quanto mais que esse áudio for entendível, é melhor, né. Então, não se sinta vergonha de errar, porque a edição vai consertar tudo que você errar, então, se você errar, não tem problema. É importante também, no caso, depende da maneira como que vocês vão escolher o podcast de vocês, qual vai ser, né? Mas, como eu penso da seguinte maneira, como nós estamos representando um projeto, no caso, né? Então, representando a universidade, eu prefiro usar a forma culta da língua portuguesa para, né, fazer o podcast, no caso. E sinta-se à vontade de estar na entrevista, de falar, né? Não se sinta envergonhado, então, para que a conversa se torne menos robótica, menos engessada, você fale, não se sinta com medo de estar naquela entrevista, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma experiência própria que eu estava muito nervoso antes de uma entrevista que era com o professor Alain Brits, que ele, para mim, antes de eu para fazer o contato com ele, eu botei ele muito num pedestal, assim, mas ele foi super gentil, a entrevista foi muito legal. Mas a gente sente um pouco de nervosismo antes de uma entrevista. E você senta-se livre durante a conversa de perguntar algo que está fora do roteiro, porque normalmente surgem perguntas que estão fora do roteiro. Você vai, né, a conversa vai rolar ali, vai surgir perguntas que não estão ali onde você fez. Por exemplo, no podcast do Roger Mark, que eu fiz, surgiu perguntas da área dele, e isso é muito legal também. Abre um dinamismo na conversa, né? Pode passar. Só tem uma pergunta do Pedro, acho que tu consegue responder agora, Francisco. Botou no chat. Desculpa, não... Vocês mandam o roteiro antes. Sim, a gente manda o roteiro pro... isso é importante. A gente manda o roteiro pro entrevistado, para ele poder, né, ver se ele concorda, o que ele acha das perguntas, e se tem algum erro, ele pode corrigir. Isso é importante de fazer. A gente sempre manda o roteiro antes pro entrevistado. Eu vou falar um pouquinho, então, da edição de áudio. Na verdade, assim, já vou até comentar sobre a pergunta do Lucas. A edição que a gente faz é bem simples no nosso podcast. Como a gente grava ele pelo Meet e depois a gente extrai o áudio, fica uma faixa de áudio inteira só, crua, né? Esse processo de tirar o áudio do MP4, a gente faz com sites online. Tem uma lista enorme de sites. Se digitar MP4 para MP3, vai aparecer muitos sites online que fazem isso. Normalmente demora um tempo, demora uns minutos, tipo 5, 10 minutos, dependendo do tamanho do vídeo. Mas ele sempre sai o áudio perfeito, assim, como tá no vídeo, né? Então fica aquele áudio cru, vamos dizer. Então a gente faz as nossas edições de áudio pelo Audacity, que é gratuito para download. E ele é muito fácil de usar, e ele tem
assim, não tem grandes funcionalidades. Na verdade, tem até bastante coisa, mas o que a gente usa é pouco. Então, o que a gente normalmente faz é cortar pedaços, por exemplo, do início e do final da entrevista, que é a parte... Comecei a gravar no Google Meet, aí tem um tempinho, tá? A gente começou a gravar, então blá, 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 agora vamos dar oi. Bem-vindos ao... Então, esse início a gente sempre corta e o final normalmente também dá para cortar. No meio, existem muitas vezes pausa entre as falas das pessoas, porque como a gente faz pelo Google Meet, a gente para de falar e demora um tempinho para outra pessoa responder. E muitas vezes esse tempinho que fica pode não soar muito natural para quem escuta isso depois que tá pronto, vamos dizer, depois que só tem o áudio. Porque quando tem o vídeo a gente consegue enxergar a pessoa, mas quando a gente tem o áudio a gente fica muito limitado a ouvir só. Então tem certas coisas que fecham bem melhor quando a gente tá ouvindo e não tem o vídeo. Então cortar esses intervalos entre as falas, às vezes as pessoas têm como o costume de fazer então esse eu corto fora. Claro, depende muito da situação também. Muitas vezes a pessoa fala e aí junta muito as falas e não consigo cortar de uma forma natural. Então, mas eu vou compartilhar com vocês aqui o Audacity rapidinho, só para mostrar assim como a gente faz. E também a gente muda algumas coisas da linearidade. Na última entrevista que eu editei, teve a questão que no meio da entrevista foi falado algo que ficaria melhor... Não, desculpa, no final da entrevista foi falado algo que ficaria melhor no meio, ou mais pro final. Antes, sem ser o assunto final da entrevista. Então eu peguei esse tópico e botei um pouco antes para fazer mais sentido na linearidade da entrevista. Então isso também é importante, porque para quem escuta, é importante que exista uma linearidade dos fatos. Então a entrevista, no nosso caso, ela vai evoluindo, né? Perguntas iniciais, perguntas medianas e perguntas finais. Então é bom que essa linearidade seja mantida. Mas muitas vezes na hora da entrevista não é fácil de fazer isso, porque, lembrei de falar um negócio, aí fala na hora, então tem que trazer esse fato mais para o início, para não ficar cortado, né? Então, a edição que a gente faz inicial, que é no Audacity, deixa eu compartilhar aqui, rapidinho, ela é uma edição bem inicial. Oi. Dani, tu pode só responder uma pergunta, acho que da professora Inês, que ela fez do formato, tem que ser em MP3? Isso. Então, o Audacity, ele recebe vários tipos, formatos de áudio diferentes. Eu acho mais fácil trabalhar com MP3 porque ele é universal. Assim, se tu vai postar no Spotify, tu vai postar em todas as plataformas de podcast, elas normalmente vão aceitar MP3. Então, eu já prefiro deixar em MP3 de uma vez. É simples, mas é só por isso mesmo. Não tem... O Audacity, ele recebe vários formatos. Bom, deixa eu compartilhar aqui, então. Eu queria dividir uma informação rapidinho. Sim, enquanto eu compartilho. Tá. Sobre a parte de extrair também, dependendo do tipo de áudio, do tamanho e tudo mais, às vezes o Audacity aceita o formato MP4. Então, tu pode pegar o próprio vídeo e abrir no Audacity, que ele já extrai sozinho. É isso aí. Estão vendo, né? Beleza. Então, quando tu abre o Audacity, ele na verdade não vai ter nada, ele vai estar limpo, e aí o que tu pode fazer para incluir o áudio, como a Yolanda, eu não sabia na verdade se dá para fazer assim que a Yolanda falou, mas se ela acha que dá e se ela afirma, com certeza é uma forma simples, não precisa nem extrair o áudio MP3, né, só colocar o MP4, mas com o áudio MP3 eu simplesmente clico e arrasto, normalmente já está baixado ali, ou eu vou na pasta que ele está baixado e clico e arrasto para cá, demora uns segundos porque ele converte para edição, então demora uns segundinhos, mas é bem rápido. E aí vai aparecer essas duas faixas é porque é direita e esquerda, mas se vocês olharem, elas são praticamente iguais, não tem muita diferença, é só porque é o ouvido direito e o esquerdo, então é só isso. E ele é bem simples na entrada, esses dois áudiozinhos que estão aqui embaixo, desconsiderem, normalmente não vai aparecer isso, na verdade não vai aparecer isso, é só porque eu coloquei outro áudio já editado embaixo pra gente comparar. Então, ele é bem simples de usar. As coisas que eu mais uso são selecionar, eu aumento e diminuo muitas vezes a faixa de áudio para ficar mais fácil de editar, Ctrl Z para voltar atrás muitas vezes, botão de delete para deletar uma seleção, e é basicamente isso que eu faço. Eu vou ensinar mais ou menos assim como a gente faz, mas é bem rapidinho. Então, são alguns exemplos. Então, se eu clicar e selecionar aqui no início das duas faixas, ele vai botar a seleção de play aqui.
Eu normalmente dá para apertar aqui em cima no play, mas eu prefiro apertar o espaço, que é mais simples, já uso o teclado junto. Então seleciono aqui nisso, dá play, deixa eu ver se vocês vão ouvir, me confirmem aí. Estamos gravando. Dá para ouvir. Então, olá, bem-vindos a mais um episódio do Pet. E aí começa o episódio. Então esse início, obviamente, a gente não quer deixar no produto final, porque, né, estamos gravando, sabe, fica meio, né, não faz sentido. Então o que eu faço é selecionar essa última parte e deletar, clicar no delete no teclado e é bem simples. Uma coisa que eu uso muito é Ctrl e a bolinha do mouse, porque se eu usar a bolinha ele vai aumentar o tamanho, ele dá um zoom, como se fosse um zoom, né? Eu uso bastante isso porque daí eu consigo ver certinho onde está cada coisa, ó. Eu consigo ver bem certinho aqui e mudar. Muitas vezes alguns junções ficam tão próximos que fica difícil de clicar, então eu faço bastante uso disso. A gente seleciona com o botão esquerdo aqui, clica e arrasta, ele vai selecionar, essa parte branca é a seleção. Eu vou até o início e clico em Delete, e daí ele sai fora. Se eu errei ou se eu ouvi de novo e ficou errado, eu posso dar Ctrl Z, como também dá para fazer em outros editores de vídeo, de imagem. A gente aperta Ctrl Z e ele volta. Aí eu posso vir aqui, fica essa mãozinha, né? E eu posso arrastar a seleção para onde eu quero. Se eu quero mais ou quero menos selecionado. E aí deixa eu só botar mais aqui pertinho. Vamos fazer assim. E aí eu corto. Vocês viram que eu cortei bem rente a parte que ele fala, que ele começa a falar do podcast. Se a gente ouvir, clicar aqui no início e ouvir. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pet. É bem de supetão. Então eu não gosto disso, eu acho que fica meio feio e fica ruim de ouvir também, porque tu dá play e começa, olá, bem-vindo. Então, o que eu faço, vou dar Ctrl Z para voltar a seleção e arrumar ela aqui, deixar um segundinho só no início, que daí já fica melhor. Clico ali para voltar para cá. Olá, bem-vindos a mais um episódio. E fica mais natural. Mas essas são coisas que, tipo, tu vai editando e vai percebendo esse tipo de coisa, tá? Outra coisa que a gente faz são pausas grandes no meio da entrevista. Então, por exemplo, aqui, clico aqui para botar nessa parte e aperto espaço para dar play. Olá, pessoal, meu nome é... Então tem 1 segundo, 2 segundos aqui que fica cortado. Se vocês não acharem interessante cortar e diminuir a edição, é tranquilo na verdade. Mas eu gosto de sempre vir aqui e cortar um pedaço. Se eu cortar tudo de novo, vai ficar estranho, porque a pessoa vai falar e outra já vai começar falando. Então deixa bem uns milésimos aqui de segundo para dar essa diferença. Aperto o delete, e se a gente ouvir de novo... Olá, pessoal, meu nome é Yasmin, eu também sou membro. Fica mais fluida a conversa. Um fala, dá uma pausinha, outro já fala. Não tem muita espera. E aí, não tem outra forma melhor de editar áudio do que ouvir ele todo. Então, tu vai ter que ouvir desde o início, vai ouvir todo o áudio e ir de partezinha por partezinha colocando os cortes que são necessários, cortando aquilo que não faz sentido. Muitas vezes a pessoa vai começar a falar e fala, e aí continua, dá para tirar esse fora, como eu já falei. Aqui tem outro exemplo que é bem maior o tempo, vou voltar o Ctrl e a bolinha do mouse para aumentar um pouco. E se eu clicar aqui e selecionar só para dar o play a partir daqui, apertar espaço. E eles serão os nossos entrevistados de hoje. Então tem um bom tempo aqui que não tem nada falado. Obviamente a gente tem que cortar isso fora. Então seleciona mais ou menos no final, mais ou menos no início, delete. E eles serão os nossos entrevistados de hoje. O professor Roger Mar é líder do grupo já. Já fica assim. É normalmente assim que a gente faz, não tem muito segredo. Tem muitos filtros esse programa. Se tu vir aqui em cima, tem, na verdade, efeitos, né, que chama os efeitos. Ele tem vários efeitos. Um dos mais importantes é a redução de ruído. A gente raramente vai utilizar, ele pede aqui para selecionar uma área, mas raramente a gente utiliza. Porque o que acontece é que na hora da entrevista a gente já mais ou menos vê se tem ruído, se não tem ruído, e já comunica ali. Caso seja necessário, a gente pode fazer o seguinte, selecionar uma parte do áudio. O professor... Aqui tem uma parte interessante, depois eu vou falar dela. Eu posso pegar uma área aqui, vir nos efeitos, redução de ruído, aí ele pede primeiro para tu obter um perfil de ruído, que é simplesmente selecionar uma área e dar play. O professor
Vou cortar essa parte. E vem efeitos de novo, redução de ruído, e aí clicar em OK. Ele vai fazer a redução de ruído. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Às vezes fica um som plastificado, às vezes parece que a pessoa está dentro de uma caixa. Então depende muito. Eu normalmente não uso, então eu não sei mexer assim com os detalhes. Mas tem muito material online, porque como é de graça esse aplicativo, muita gente usa para edição como a nossa, de podcast, que não são coisas tão profissionais, vamos dizer assim, não são de grande escala. Então tem muito material online, tutoriais online sobre o programa. Aqui seria um exemplo de uma parte em que eu não comentei, mas muitas vezes o entrevistado também pode errar alguma coisa, pedir para voltar. Eu vou recomeçar o meu pensamento, aí vai de novo. Então é importante na hora que está escutando, de não deixar essas coisas passarem e fazer com que um corte fique linear. A gente não pode cortar uma coisa que foi falada antes e essa coisa ser citada depois e aí, tá, mas ninguém falou isso antes, né? Então tem que ter essa ideia de linearidade. Aqui eu acho que a Yasmin... E o projeto do Laboratório de Astrofísica da UFSM foi um dos escolhidos. O professor... Oh, meu Deus. Vou cortar essa parte. O professor... Continua, peraí. Então dá para ver que mais ou menos daqui até aqui é um erro de gravação. Então a gente vai cortar essa parte. Deixa eu conferir aqui. Foi um dos escolhidos. E aí depois ela começa a falar o professor Rogemar. O professor... Então eu venho aqui, seleciono essa parte, deixo um tempinho só entre as duas faixas, não é bom cortar muito rente, né? Deixar uns segundinhos aqui, um tempo. Apertar Delete. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Botar mesmo aqui, ó. E o projeto do Laboratório de Astrofísica da UFSM foi um dos escolhidos. O professor Rogemar Riffel e a doutoranda... E aí parece que ela só realmente tirou um tempo para respirar e aí fez a outra frase. Nem parece que deu erro. Então isso acontece bastante. Na entrevista do Hartz, teve algumas vezes que a gente teve que cortar bastante parte, porque ele estava explicando, ele falou assim, não, eu vou voltar atrás, vou recomeçar de outra forma. E aí ele recomeçou. Então é bom também deixar claro para o entrevistado. Se quiser cortar alguma parte, avisa que a gente corta. Se quiser recomeçar, avisa a gente recomeça. Porque como é gravado e editado, não é uma coisa ao vivo, dá para fazer esses erros de gravação sem problema. É só ter cuidado na hora de editar, tirar os erros de gravação, é óbvio, né? Então é mais ou menos isso. Eu queria só comparar os tamanhos, não é muito diferente o tamanho do... Esse é o áudio aqui em cima, é o áudio é o áudio original, desculpa. Ele já foi alguns cortes, mas não muita coisa. E aqui embaixo eu coloquei esse outro áudio, que é o áudio já editado. Então dá pra ver que tem uma diferença de alguns segundos aqui. Não é muita, de alguns segundos não, dá 1 minuto, 2, 3, depende da entrevista e depende do tamanho do corte. Mas esses cortezinhos pequenininhos entre as falas vão adicionando e quando tu vê, tu já tirou 1 minuto só de respiração ou só de pausa maior. Então, eu acho que é mais isso que a gente faz. O link está na apresentação, o link do Audacity, mas é só pesquisar Audacity no Google que ele aparece. O primeiro site é o download. Deixa eu voltar aqui na apresentação. Alguma dúvida? Sim. Para salvar depois o áudio, tu tem que renderizar ou só salvar e ele ficar pronto? Sim, obrigado por lembrar, isso é importante. O que acontece é que alguns episódios são grandes e aí fica difícil de gravar numa vez só. Né, começar a gravar, não, desculpa, de editar. Então, começar a editar num dia, terminar no mesmo dia. Às vezes não dá tempo. Então, o que tu faz? Tu vem aqui em cima, arquivo. Claro, esse outro áudio aqui embaixo não vai ter, tá, gente? Estou aqui como exemplo. Vai ficar só 2 faixas aqui, faixa direita e esquerda do mesmo áudio. E aí tu vai vir aqui em cima e salvar o projeto. Quando tu salva um projeto, ele vai simplesmente... Tu pode salvar direto ou salvar como, onde tu quiser, né? Se tu salvar o projeto, ele vai salvar o projeto do Audacity. Inclusive, no ícone vai aparecer o símbolo do Audacity, do programa. Esse áudio não é o áudio pronto para ser enviado. Para o áudio ficar pronto, MP3, para ser colocado no Anchor, ou para ser feito, né, colocado em outro lugar, sei lá, tem que exportar. Aí tu vai em exportar, e aí tu escolhe o formato. Exportar como MP3, por exemplo, tá? Que é o que a gente sempre faz. Em exportar, aí ele vai perguntar onde tu quer exportar e vem aqui, ó, .mp3. Então esse é o áudio pronto, vamos dizer assim. Ele não dá mais para editar. Quando tu salva ele assim, não tem como editar de novo. Só se tu pegar esse mesmo áudio e colocar de volta no Audacity. Se tu quiser ficar editando, é só salvar como projeto e aí quando tu abrir, ele vai abrir no Audacity de novo e aí tu vai conseguir editar mais. É exatamente o mesmo processo do
de vídeo. Se alguém já editou vídeo. Então é a mesma coisa. Se tu salvar o vídeo como projeto, ele vai salvar o projeto no editor de vídeo. Se tu salvar, exportar, ele vai aí ficar o vídeo pronto no formato pronto dele. E aí, normalmente esse processo demora algum tempinho também. Eu não vou lembrar agora de cabeça, Larissa, mas não é muito tempo, porque como é só áudio, ele não... Como não tem um vídeo, né? Normalmente a edição de vídeo demora bastante para renderizar. Demora, dependendo do computador que estiver usando, da quantidade de RAM e tudo mais, demora muito para renderizar vídeo. Mas áudio, no meu computador, não leva mais que 5 minutos, eu acho. Talvez entre É segundos, basicamente, né? Eu acho que é rapidinho a exportação, né? Renderizar um áudio é tipo renderizar uma foto. Em 2 segundos tu faz tudo. É que hoje à tarde eu tava tentando importar um áudio pra como eu fiz ali e, tipo, demorou um tempo pra importar e eu fiquei, meu Deus. Mas é rapidinho. Isso, exatamente. É tipo mexer no Word, só depois eu deixar PDF. Mesma coisa. Demora bastante pra renderizar vídeo, mas áudio é rapidão. Mais alguma pergunta na parte da edição específica? Tu falou que quando exporta não dá mais para mexer, mas nada impede que tu salve o projeto e exporte. Aí tu vai ter os 2 áudios iguais, um como projeto e o outro como áudio. Se der algum problema naquele áudio, tu já tem de onde tu parou, né? Exatamente, também dá pra fazer assim. Eu deixo pra exportar quando a gente tem uma versão mais pronta, assim, então... Mas também dá pra fazer. Dá pra exportar, deixar ele salvo como projeto, e se tu quiser mexer no projeto, é só abrir ele. Só que daí, se tu mexer no projeto, ele não vai entrar no vídeo, no áudio pronto, né? Tem que exportar novamente se tu fizer alguma modificação. Fechou. Tem também, eu não sei se a Yolanda vai comentar do Anchor. Vai comentar mais tarde do Anchor, né? Porque, na verdade, esse processo de edição é o processo de edição só do áudio. A gente não adiciona áudio aqui. Porque a gente acha mais fácil, por exemplo, músicas de fundo, áudio de início ou áudio de transição entre partes da entrevista, a gente faz depois em outro programa, porque a gente acha mais fácil. Então eu acho que a Yolanda vai comentar depois, né? Tá, beleza. Então eu vou voltar à apresentação aqui. A Yasmin fez uma pergunta sobre colocar mais de uma faixa de áudio da Sim, e é a forma que a gente vai fazer para colocar as intros de fundo, a musiquinha de fundo. Isso. Naquele programa também dá para fazer, tá? Só que normalmente o que a gente faz é a gente edita só o áudio geral, num take só, numa faixa só, e adiciona essas musiquinhas com 2 áudios, mais áudios em outro programa. Que a gente acha mais fácil. Mas, de qualquer forma, eu acho bom salvar o projeto, porque imagina a possibilidade, sei lá, o entrevistado não gosta de alguma parte do episódio, aí tu tem que mudar, sei lá. Eu sempre faço assim, eu salvo primeiro o projeto, e aí depois salvo exportado na versão final. Então eu sempre tenho o projeto da versão final e o áudio exportado da versão final. Aí se a gente precisa, a gente modifica no que for necessário. E vocês mandam para o entrevistado a edição final para ele dar uma olhada antes? Isso eu vou falar um pouquinho mais depois, porque a gente manda um combo junto para ele, ou ela. Certo. Pode passar, é isso. Eu vou falar um pouquinho sobre as intros, vai ser bem rapidinho. A primeira parte é como escolher as intros. Existem diversos sites sobre intros e transições de podcast. A maioria desses sites são pagos. Eu achei um que é de graça, que é o Epidemic Sound. Na verdade, tem algumas partes pagas, mas enfim. A maioria das coisas são de graça e tem seções de podcast. A gente usa essa primeira, que é o Quickly Podcast, mas vocês podem selecionar de vocês de acordo com a ambientação. Tem para parte de sci-fi, tem de cinema, enfim, vocês vão testando e vão vendo a ambientação que vocês querem dar. Tu pode... eu queria mostrar um exemplo de um outro podcast, que é o Beat de Prosa. Tem uns sons de passarinho no fundo, mas é da minha casa, que nesse horário é o som dos passarinhos. Mas, de resto, eu queria mostrar. Não sei se vai dar para escutar. Pode colocar, Dani?
pessoas, aqui é a Vivi. Eu sou a Mila e esse é o Beat de Prosa. Transmitindo conhecimento, um beat de cada vez. Você tem em casa aquela criança que não larga o celular, a TV, o tablet? Então, esse podcast é para você. A gente conversou com a neurologista Marilise Paraíso para ajudar a entender todas essas consequências de expor as crianças a essas pequenas telas o tempo todo. Bora ouvir? A gente sempre começa com se apresente, porque quem melhor do que você mesmo para falar um pouco, né, do que você faz, seu trabalho. Eu sou Marilise Paraíso, sou médica. Então, eu coloquei essa entrada porque eu achei ela bonitinha. E geralmente as entradas delas são assim, mais alegres. Com a entrada delas colocando o som colocando café na xícara. E depois uma música mais animadinha, que é a questão desse beat de prosa. E aí vocês vão escolher o que vocês quiserem e eu vou mostrar como é que coloca no Audacity, que é bem facilzinho. Pode parar de transmitir, Dani? Rapidinho. Oi, desculpa. Deixa eu parar aqui. Tá, Deu. peraí. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Aqui eu deixei um áudio. Olá, meu nome é Yolanda e o episódio de hoje vai ser um exemplo para os residentes pedagógicos do curso de Física da UFSM. Tá, aí eu vou adicionar um novo áudio por cima. Então eu venho aqui em importar áudios e eu vou selecionar aqui. Oficina MP4, não é esse. Peraí que eu tenho que achar o áudio, meu Deus. Em oficina intro, tá aqui. E aí eu tenho um áudio por cima do outro. Não era esse áudio. Tá, peraí. Ctrl Z. Importar áudios. Eu vou pegar o do próprio podcast. Então, é intro mesmo. Aqui é a intro do podcast, ela é um pouco maior, então eu vou dar uma cortada aqui. Como ela é uma intro de repetição, então eu posso cortar nos pontos em que ela repete. Vou dar um zoom. Vou pegar aqui. Tirar o zoom. Não ficou tão legal. Mas eu vou só mostrar para vocês que dá para colocar um sobre o outro. E aqui eu venho, seleciono a faixa de áudio de baixo. Ai, é horrível fazer as coisas com alguém vendo, meu Deus. Seleciono a faixa de áudio, aí eu vou aqui em efeitos. E no efeitos eu tenho um efeito que é chamado amplificar. E esse amplificar, ele pode ser de maneira positiva ou pode ser de maneira negativa. E aqui eu vou amplificar de maneira negativa. Eu vou retirar decibéis. Então, eu vou retirar, por exemplo, sei lá, 11 decibéis. Eu tô chutando porque eu não tenho uma noção muito boa de decibéis. Eu vou considerar razoável. E aí eu vou dar play e ver como é que vai ficar. Hoje vai ser um exemplo para os residentes. Ainda ficou muito alto a intro em relação. Então eu vou em, de novo, efeitos. Amplificar. Eu vou retirar decibéis. Vamos ver. Ficou muito baixo agora. Ah, meu Deus. Ficou minúsculo, tá? Eu ia dizer que tem que aumentar. Sim, eu tô nervosa. Bora ver se agora ficou muito grande. Aí voltou pro 0. Vamos fazer assim. Eu tirei 11, né? Eu vou deixar aqui em... Ficou 11 e ficou muito alto, né? No primeiro, acho que sim. Então eu vou colocar 14. Bora ver agora. Hoje vai ser um exemplo para os residentes pedagógicos do curso de Física da... Tá, ficou um pouco alto ainda. Mas só colocar o exemplo, que eu posso colocar a faixa de áudio de fundo e posso colocar a faixa de apresentação.
A gente também escolheu uma outra faixa de áudio aqui, que é o intervalo do podcast, eu vou mostrar para vocês. Ela é bem pequenininha, de 3 segundos. A gente usa essa faixa entre uma pergunta e outra para não ficar meio desconexo. Por exemplo, eu pergunto para a pessoa por que ela escolheu fazer física e depois eu vou perguntar o que é, sei lá, gravitação quântica. São assuntos bem desconexos e para não ficar uma coisa tão grotesca, eu coloco essa transição de 3 segundos. Além de dar uma pausa mesmo silenciosa, eu coloco essa transição. Eu acho que é só isso mesmo. Selecionar as transições, escolher a ambientação que vocês querem e colocar no Audacity. Aí, agora eu vou parar de apresentar minha tela. A Larissa fez uma pergunta ali. Quando salvar o projeto, ele entende que tem que salvar tudo junto? Áudio mais intro? Sim, ele vai salvar tudo junto. Dá para colocar várias faixas, quantas tu quiser. É interessante as faixas, porque elas são... Normalmente, quando a gente está conversando com uma pessoa que é o... Assim, nosso propósito é uma entrevista, né? Então, quando a gente está falando com uma pessoa ao vivo, entrevistando para um público ou algo do tipo, por exemplo, a gente pode pensar naquela de frente com Bial, é o nome? Aquela que o Bial faz, por exemplo. Entre as falas, existem música, ou existe a propaganda, ou existe alguma brincadeira, algum assunto nada a ver, ou para falar do livro, para falar uma coisa. Então, existe sempre entre as perguntas, ou entre um bloco de perguntas, né, perguntas que se comunicam, é interessante colocar um áudio, porque aí parece mesmo que a gente está numa conversa, que a gente está junto, que a gente está ouvindo, e essa música de separação entre blocos de pergunta ou a música de intro, ela tem que ser uma música, um estilo, né, que comunica com o que está sendo falado, o que está sendo discutido. Então, obviamente, tu não vai colocar uma música que cria um mistério num podcast sobre educação, entendeu? Só se tu quiser causar um mistério. Então tem esse tipo de coisa. E é bem importante que se comuniquem, assim, a música, a entrevista e tudo, porque senão fica bem desconexo. Aí fica estranho. No caso do podcast, a gente tenta usar sempre o mesmo, mas se for necessário, a gente muda de acordo com o tom. Eu queria mostrar aqui como deslocar também, porque... Eu posso falar uma coisa que também não é, eu acho que sair escolhendo qualquer música, né, porque tem a questão de direitos autorais, que vocês têm que cuidar. Até por isso que a gente pega desses sites que são efeitos sonoros já que as pessoas fazem, e são de graça, né. Eles deixam para qualquer pessoa poder usar. Então tem que tomar cuidado com isso também. Também tem a opção de tu deslocar a faixa de baixo, porque se eu for colocar no intervalo, eu não vou... Quando eu seleciono aqui, ela vai para o início, mas eu quero deslocar para um determinado trecho para ser intervalo. Aí eu queria mostrar aqui como é que desloca. Só vai dar realmente Ctrl+C e Ctrl+V na parte que tu quer. Então, é bem simples. Só vai dar Ctrl+C e Ctrl+V, ou no caso, Ctrl+X, para tu retirar e colocar na parte que tu quer. Então, é só isso mesmo. Tem muito mistério na parte da intro e a gente vai falar agora do Anchor, né? E Yolanda, você quer falar depois? Porque eu coloquei alguns exemplos de imagens e acredito que no Anchor a gente upa a imagem também, a imagem final. Ah, tá, então é a imagem, tá? Eu pensei que era o contrário, desculpa. Dani, eu acho que você pode voltar nesse depois, pode ser? Sim, eu tava falando, mas tava... Então tá, agora eu vou apresentar então um pouquinho da nossa arte e publicação. A arte a gente sabe que é muito mais de cada grupo, de cada pessoa que está fazendo o podcast. Vou fazer as coisas. Então varia conforme o grupo, conforme o que você quer que quem esteja comunicando com você, né, através das redes sociais, sinta, né? Então, você expressa aí sua arte do seu podcast. Então, no nosso caso aqui, eu peguei uma entrevista que a gente fez com a Larissa para mostrar um exemplo. E esse print aqui, ele foi retirado do nosso Instagram, que é @PetFísicaUFSM. Então, nele a gente tem os seguintes elementos. A gente tem o nome da entrevistada. Eu sempre prezo muito pelo destaque do nome e a imagem, para as pessoas associarem o nome à pessoa e também o fundo, que eu vou comentar um pouquinho mais para frente. Então, tem o nome da participante, nesse caso, a imagem dela, que
mais pra frente eu vou falar como que a gente faz esse corte nessa imagem. As plataformas aí embaixo, que tem, então, o Ouça Agora, então a gente coloca no Anchor, e tem no Spotify também. Falta ainda atualizar para o YouTube, porque agora a gente está passando os episódios para o YouTube também. A gente coloca um fundo sempre que seja relacionado ao assunto. Nesse caso, como a gente tratou de cosmologia, eu achei uma imagem sobre cosmologia para colocar de fundo. E geralmente a gente não escolhe fundos muito extravagantes para não sair tanto do script, assim, né? Para não ficar tão chamativo. Também a gente tem o nosso logo ali em cima do podcast, no canto superior direito. A gente tem o login ali, podcast, e essa bolinha ali a gente coloca mais para que a pessoa consiga ver o logo e não fique, né, não fique ruim por conta da imagem de fundo. E aí a gente também sempre faz um textinho auxiliar, que é para as publicações. Então, por exemplo, ali no lado direito, vocês conseguem ver um texto que a gente usou para a divulgação dessa imagem. Pode passar, Dani. Então, agora, né, eu falei ali sobre o corte ali da imagem, então a gente acaba utilizando um site para remover o fundo, e eu acho que, sim, o site mais fácil, tranquilo, que se você digitar no Google remover fundo da imagem, é o primeiro que vai aparecer, é esse Remove Background, e eu acho ele muito bom, porque ele é muito intuitivo e ele é de graça também. Pode passar, né? Aqui, então, eu tenho um print, então, olha, você não precisa ter conta, não precisa ter nada, você simplesmente ou arrasta uma imagem do Google, ou você tem a imagem no próprio... você faz o download ali da imagem, né? E aí você acaba procurando no seu computador, então você faz o upload para o site. E aí ele remove sozinho, praticamente. Se tiver algum detalhe, você pode tá ali mexendo, mas, no geral, quando é fotos de pessoas, sempre deu certo para mim. Acho que uma ou outra que eu tive que fazer manual. Pode passar, Dani. Aqui eu fiz um exemplo, então eu peguei uma foto, por exemplo, de uma maçã e aí um fundo atrás. Nesse caso, o fundo é bem mais tranquilo para cortar, né? Porque ele já entende que a gente só quer o objeto ali da maçã. Mas quando tem mais gente, tem tem várias pessoas, pode acontecer de ter que fazer manual. Mas quando vocês vão entrevistar, por exemplo, uma pessoa, como é o nosso caso, geralmente as pessoas já enviam uma foto assim que só tá ela, ou mais centralizada nela, então o programa já entende que é para recortar a pessoa em si. Pode passar. Então, como eu falei da imagem, ela é sempre solicitada pelo entrevistado, então a gente não caça rede social, a gente não caça nada saindo atrás de fotos, até porque a pessoa tem que se sentir bem, tem que se sentir à vontade com o que a gente vai estar publicando. Todo o processo de criação de arte é feito pelo Canva, eu acho que ele é um lugar bem intuitivo, ele já tem moldes pré-definidos, é muito tranquilo de mexer. Eu não trouxe nessa apresentação sobre isso, porque eu acredito que dependa, né, de cada grupo aí, como é que vai fazer edição, por qual método, site, enfim. A gente não tem uma paleta de cores, mas a gente sempre segue um modelo que eu mostrei anteriormente. Então, são sempre aqueles elementos presentes. Então, tem um fundo condizente, tem a pessoa, tem o nome, plataformas e um texto auxiliar. Geralmente é isso. Então, ao final de todo o processo, como eu já tinha comentado antes, ele é sempre enviado para o entrevistado, porque ele acaba que tem que passar por uma aprovação, tem que ver se ele gostou, se ele não quer alterar alguma coisa na imagem, se ele não quer alterar alguma coisa no áudio. Então, a gente acaba enviando um pack completo para eles, ou elas, com a imagem final, o áudio editado e também a data de publicação, né, a possível data de publicação. E acho que não comentamos sobre data de publicação, mas o nosso projeto, no nosso podcast, a gente acabou pensando em publicações quinzenais, então uma semana sim e outra não, basicamente. E aí a gente publica essa arte em todas as redes sociais do PET, né, Instagram, Twitter, Facebook, e também nas plataformas de podcast, né, que a gente acaba passando no Anchor e distribuindo para o Spotify, e também a gente está upando agora no YouTube. Pode passar daí. Aqui, então, é só um print do Canva. Então, se vocês verem ali, tem Presentation, Image Post, Instagram Story. E aí, ele tem já as medidas certinhas. Então, quando você pega ali um post do Instagram, ele acaba que já tem o formato certo para não acabar interferindo na publicação para o Instagram. E também já tá... Algumas têm quase coisas prontas. Então, acredito que ajude aí nesse processo criativo também. Eu acho bem interessante.
Pode passar, Dani. Aqui, então, eu tirei um print lá do nosso Spotify, então é só você acessar, né, Spotify, procurar podcast e selecionei um dos episódios. Nesse caso, é o episódio com a Larissa. Vocês podem perceber que a gente colocou a mesma imagem que a gente usa para divulgação na imagem do podcast. E ali também a gente tem algumas coisas, né, que a gente acaba sempre fazendo, que é colocar podcast na frente, hashtag o número do nosso episódio. Nesse caso, o episódio é o 12º. Entrevista com a ou o, e o nome ali do entrevistado ou da entrevistada. E ali na descrição do episódio, vocês podem também ver que ela é bem similar ao que a gente utiliza para publicação no Instagram e afins. Só muda que a gente coloca saiu o podcast hoje, venha conferir. O podcast de hoje é sobre, aí a gente coloca essa parte dela ali, que a gente acaba fazendo meio que pelo Lattes, né? A gente puxa do Lattes da pessoa. Informações sobre quem ela é, onde ela estudou, o que ela estuda, ou ela, ou ele, né? Enfim. Pode passar, Dani. E aqui, a gente acabou upando para o YouTube, né? Como já comentei. Então, a gente coloca, né, a imagem de fundo, que a gente utiliza, a mesma arte que a gente utiliza, e aí coloca o áudio em cima. Então, basicamente é isso. Sobre arte. E aí eu acho que agora a Dani pode voltar lá pelo Anchor. Voltar. Pra eu ando falar um pouquinho do Anchor. Opa, deixa eu voltar aqui. Boa noite novamente. Só para complementar, para upar para o YouTube, a gente usa um site gratuito que é o Clipchamp. Ele não sai com uma resolução tão boa, nossa arte, mas é gratuito. E para renderizar demora um pouquinho também. Porque eu uso o Ubuntu e eu não tenho tantos conhecimentos de formas de piratear programas de edição de vídeo. Tá, então eu vou começar explicando o que é o Anchor. O Anchor, ele é uma plataforma gratuita de distribuição de podcast. Os episódios que são postados nele podem ser escutados no Spotify, no Overcast, no Apple Podcast e outras 5 plataformas, incluindo no domínio anchor.fm. Recentemente, o Anchor, ele foi comprado pelo Spotify. Quando a gente começou a trabalhar com ele, ele não era do Spotify ainda. Era meio que uma iniciativa de, tipo uma startup, uma coisa nova, e ele foi comprado pelo Spotify. O Anchor, ele oferece maneiras de monetização, mas você não é obrigado a monetizar o seu podcast, a gente não monetiza, mas também é fácil fazer essa monetização, caso vocês tenham interesse, não sei. Basicamente é isso. Eu vou... Pode passar, Dani, eu quero ver se tem mais alguma coisa. Ah, tá. Eu vou mostrar como é que é o Anchor na prática para vocês. Eu vou parar de apresentar aqui, então. Basicamente, assim, o Anchor você publica seu podcast lá, editado, todo polido no Anchor, e ele automaticamente distribui para as plataformas, tipo Spotify e outras plataformas de áudio, né? Você não tem que ir no Spotify postar, não tem nem como, eu acho, fazer isso. Aí, assim, tem como gravar também pelo Anchor, como a gente fazia, mas a gente sentia muita falta de ter um contato visual, então saber quando a pessoa ia começar a falar e também a mutação no microfone, porque é muito importante para evitar ruídos. Por exemplo, agora que passou um avião aqui, eu poderia muito bem mutar no microfone, esperar o avião passar e começar a falar depois, que não teria tanto problema para editar o áudio depois. Então, esse aqui é o Anchor na forma web. Ele também pode ser encontrado na forma do aplicativo. Ele tem tanto no Play Store quanto na Apple. No iTunes, no caso. Eu vou mostrar primeiro o Get Start, que é quando você está começando. Peraí. Eu vou mostrar algumas funções dele no início. Ele é ilimitado, fácil de mexer, de completa distribuição, como eu falei. Ele distribui para 8 diferentes plataformas, de forma gratuita, completamente. Ele também oferece alguns dados da tua plateia, do teu público. Ele pode ser utilizado para monetização. E ele também pode ser utilizado para gravação, como eu tinha falado anteriormente. E aqui eu vou mostrar, para criar um cadastro bem fácil, precisa ter um e-mail, uma conta. Ele também oferece algumas, como é que eu vou te explicar, inspirações. Tu vai falar
tu apresenta mais ou menos o estilo que tu quer ter do teu podcast, e ele vai te apresentar podcasts já existentes na plataforma Anchor. E tu vai conhecendo aí. Por exemplo, ele tá apresentando esse podcast, Pretty Big Deal. E aqui, enfim, tem um blog também do Anchor, que ele vai te dar dicas de como montar um podcast de diferentes formas. E eu vou mostrar, finalmente, como é que é a parte prática. Aqui é o que a gente vê. Primeiro, tu adiciona uma descrição do episódio, tu adiciona uma capa. Aqui é a logo que a gente desenvolveu usando o Inkscape. E depois de criada a logo no Inkscape, a gente usou o Canva para usar os fundos. E essa imagem do Einstein e da Marie Curie eu retirei de uma plataforma que distribui imagens gratuitas. E aqui o selo da UFSM. Independentemente da imagem que tu usar, sempre vai ficar com o selo do Anchor aqui, porque a plataforma é gratuita, enfim. A descrição do podcast, um podcast criado pelo PET, é disponível em 7 plataformas diferentes, incluindo 8, incluindo o Anchor. Tu tem a geração de um site público, que eu vou mostrar daqui a pouco. Aqui o total de plays, a nossa audiência estimada. O que é isso? É o nosso público, é a nossa média de audiência. E aqui a nossa audiência fixa, ou seja, as pessoas que estão lá torcendo pela gente, que sempre escutam a gente. Nossos fãs. Nossos fãs. E aqui o dinheiro que a gente arrecadaria caso monetizasse os episódios. Aqui ele também mostra a nossa audiência de acordo com os meses. Eu posso abrir aqui para mostrar em mais detalhes. Por exemplo, no mês de abril, a gente teve 4 publicações diferentes. Essas publicações, vocês podem ver, tiveram um alcance bem diferente, dependendo do entrevistado. Aqui, cada episódio também. Nosso episódio mais escutado, por exemplo, foi 42 players, e ele foi com... Ai, não consigo abrir. Peraí, depois eu vejo direito. Dá para fazer o download disso aqui em CSV, que dá para abrir no LibreOffice e olhar com detalhes. Aqui, a nacionalidade das pessoas que escutam a gente, todos esses dados eles fornecem, 71% são brasileiros, 26% estão nos Estados Unidos. São brasileiros? Não. Moram no Brasil. 26% moram nos Estados Unidos, enfim. Aqui, onde as pessoas mais nos escutam, isso foi um dado bem interessante, porque no início a gente fazia muita propaganda do Spotify. A gente falava no Instagram, escutem no Spotify, Spotify, Spotify. E algumas pessoas no Instagram começaram a mandar mensagem. Tem no Deezer, inclusive. Não tem no Deezer, eu vou explicar por quê. Tem tal aplicativo, e a gente, olhando os dados, percebeu que o nosso público não usava só o Spotify. E aí a gente começou a explicar que no Anchor dava para usar outras plataformas e foi criando stories ali no Instagram, mostrando como é que tu faz para acessar por meio dessas outras plataformas e passou a incentivar não só o uso no Spotify, mas por outros meios. Então foi um dado interessante. Aqui o gênero, a maioria é masculina, mas assim, uma diferença de 8%. E aqui a idade do nosso público. A maior parte do nosso público tem entre 18 e 22 anos. Então, a gente tem acesso aos dados. Aqui, o dispositivo, se as pessoas usam Android, iPhone, se elas acessam pelo computador, pelo MacBook. Então, todos esses dados a gente tem. Também dá para ver, de acordo com o tempo, durante todo o período, semanalmente, enfim, todas essas estatísticas a gente tem acesso, que eu acho bem interessante. Eu vou mostrar aqui o site público que é gerado no site do Anchor, né? Aqui tem os episódios, tem uma barrinha para mandar mensagem e entrar em contato com a gente. Tem nosso Instagram, nosso Facebook, nosso Message. Tem aqui as outras plataformas. Yolanda, só um pouquinho. Para mim, travou a sua apresentação. Vocês estão vendo o site? A gente está vendo o site do Anchor só. Tem ali a imagem. É que eu acho que tu compartilhou a aba. Isso, se você tiver compartilhado a aba. É verdade. Peraí, só um instantinho. Tenho. Eu vou compartilhar tudo.
Vocês vão ver tudo que eu tô vendo. Enquanto isso, qual é o problema de ir pro Deezer? Ah, tá. Eu dei uma pesquisada no Deezer e o Deezer tu tem que pagar para usar. E a gente do PET, a gente estava com um problema em usar recursos, porque a gente tem um cartão e esse cartão a gente não consegue pagar nada que seja online. E aí a gente não consegue usar o Deezer. A gente queria muito, porque muitas pessoas usam, mas a gente não conseguiu, infelizmente. Só se a gente tirasse do próprio bolso. Que eu queria fazer, mas eu fiquei pensando, não, talvez não seja uma boa ideia. Vocês estão conseguindo ver agora? Agora tá na janela do Meet. Tá, então eu vou mostrar o nosso site público. Aí, agora foi. Aí no site, ele mostra todas as plataformas. E é por isso que no nosso link list ali do Instagram, eu coloco o site do Anchor, e não o site do Spotify, porque aí a pessoa escolhe onde é que ela quer ouvir. E também ela pode ouvir aqui na web mesmo, clicando nos episódios e tudo mais. E tem, como eu mencionei, mas vocês não viram, tem todas as nossas redes sociais. Voltando aqui para a aba do administrador, vamos para a parte dos episódios. Ficam registrados todos os episódios aqui, a data de postagem, os advisors, né, que seriam as propagandas, a duração. Olha, vocês percebem que a gente tem uma meta, assim, de duração de até 30, 40 minutos, 1 hora, só que acaba que às vezes é meio variado. Por exemplo, a gente tem um episódio de 15 minutos e tem um episódio de 1 hora, que é com o Thiago Hart, porque esse episódio rendeu muitas perguntas fora do roteiro. Ele é formado em história da física, então a gente tinha muita dúvida, muita curiosidade, foi assim... Acho que foi eu que fiz essa entrevista com ele, eu e a Cris, e ele tem, assim, desculpa a palavra assim, mas ele é muito, né, foda. E aí, ele fez, ele é licenciado em física, ele tem o mestrado dele, eu acho que é em História da Física, ele tem uma pós-graduação em História da Física, ele dá aula numa instituição federal, ele já morou fora, então assim, a gente fez o roteiro, mas acabou que muitas perguntas foram surgindo nesse meio caminho, né? E aí, o que é bom, porque muitas vezes tu vai ter bastante material para trabalhar em cima, né? Mas o que também não é muito bom fugir do roteiro, porque senão tu vai acabar com um episódio de 1 hora e 8 minutos. Mas também não impede que, né, caso vocês queiram, possa dividir também, né? Então, mas é só porque fugiu mesmo do roteiro. Tem uma parte aqui de olhar os detalhes do episódio. Depois que tu publicou o episódio, tem como tu editar ele. Editar completamente. Aqui foi o último episódio que a gente publicou com a Maria Júlia. A gente pode editar a descrição, a gente pode editar a imagem, a gente pode editar o próprio áudio dele. Pode editar tudo, basicamente. Então, dá até para pagar um episódio, se vocês quiserem, tá? Só para deixar claro que se acontecer alguma besteira, dá para resolver, não tem problema. E aqui, finalmente, um novo episódio. Então, aqui, para fazer a gravação pelo Anchor, que a gente tinha mencionado, dá para gravar, tu segura aqui. E aí o input, áudio interno, estéreo analógico, ou áudio padrão, que seria do meu próprio microfone. Então, start, comecei uma gravação. Tudo que eu tô falando, o que vocês falarem, vai estar gravado. E ele vai ser salvo automaticamente. Aqui, ó, tem várias gravações salvas, todas que a gente já fez, ou testes, alguma coisa assim. Tem a biblioteca que é as salvas. Mensagem, que é mensagem normalmente do WhatsApp, caso tu queira mencionar, são áudios de trecho curto, e transição. Essas transições são as transições que a gente falou anteriormente, transições entre perguntas, não é para tu usar como tipo música de fundo. E elas são todas gratuitas, é um número um pouco limitado, mas tu pode ir ouvindo aqui e escolhendo. A gente usou algumas delas no início. Por exemplo, essa aqui. E aqui tu vai fazer o update do episódio. Tu vai, selecionar uma faixa de áudio, sei lá, isso aqui, intervalo, podcast. E tu pode adicionar várias faixas de áudio. A parte 1 da apresentação, a parte 2. E tu pode ir organizando a ordem delas também. E aqui tu pode ouvir elas completamente. Demora um pouquinho para fazer o update
dependendo do tamanho do áudio. Mas não é um tempo assim, meu Deus, vai. E aqui eu vou salvar o episódio. Aí vamos esperar um pouquinho. Aí aqui tu adiciona o título do episódio. Tá aparecendo várias opções. Eu vou colocar Petcast 1. Aqui é a descrição do episódio. Sei lá. Teste 1. Tu pode adicionar alguns links, que é uma coisa que a gente faz muito. Porque, por exemplo, um entrevistado, ele tem um canal no YouTube. E a gente adiciona o canal do YouTube dele. Aqui é publicação. Tu pode publicar o episódio agora, ou tu pode agendar a publicação. A gente publica sempre na quinta, às 8 horas. Então, eu vou colocar quinta-feira para as 8 da noite. Então, confirmar. Aqui é a arte. Eu vou escolher essa arte bem aqui. Uma imagem aleatória. E aqui a temporada e o episódio. A gente não dividiu o nosso podcast em temporada, mas vocês podem fazer isso, é bem comum. Dar uma pausa, um descanso, mais férias para vocês. Tem como falar se vai ser um trailer, tipo, vai começar uma nova temporada, e vocês colocam um trechinho assim para dar um gostinho. E aqui vocês selecionam se tem linguagem explícita ou se é uma linguagem tranquila, digamos assim. E aí pode agendar o episódio ou salvar como rascunho. Não tenho certeza ainda se eu vou publicar, então eu vou salvar como rascunho, ou tenho certeza que eu vou salvar como rascunho. Tá salvando, e aqui, tá rascunhado. E ainda dá para editar o áudio, e é isso. É bem simples mexer no Anchor, é uma plataforma que eu recomendo assim, bastante, por ser simples, por ser gratuita e por ter muitos recursos. E ter toda essa parte aqui de recomendações. Infelizmente, ela é em inglês ainda, mas dá para ir dando uma olhada. Tem parte de inspiração, outros podcasts para tu conhecer e tudo mais, de dicas e tal. Eu acho que eu tirei print de como é que é no aplicativo. Eu vou ver se eu acho aqui algum print. Como é que é o aplicativo? Ô, Yolanda. Não, Yolanda, quando você salvou como rascunho, aí quando você salva para publicar, isso já vai no teu canal, é isso? Não, eu posso agendar ou posso publicar na hora. Eu posso. Sim. Tá, mas ambos, ou agendando ou publicando na hora, vai para o teu canal. Então, previamente, você tem que criar um canal ali no Anchor. Eu vou tentar. Criar um canal aqui para vocês verem. Peraí. Não precisa. Só queria saber, previamente, vocês criaram um canal PET, né? Precisa só ter um e-mail, uma senha e criar um canal. A gente usou, no caso, o e-mail do PET mesmo. Tá. Mas então, assim, basicamente é só o nosso processo, né? Eu acho que cada grupo que faz um podcast, que produz um podcast, tem uma organização diferente, né? A gente se baseia bastante na divisão do trabalho e também já é mais designado também, assim, algumas pessoas sempre fazem certas coisas, ou que se sentem mais confortáveis em fazer certas coisas. Então, à medida que vocês vão trabalhando, vocês vão percebendo como isso vai ser feito. Mas a questão de divulgação, arte, como vai editar, tudo depende da proposta do próprio podcast, né? Então, vão ter casos que o podcast vai ser comprido, então tem que ter uma edição mais bem feita, ou às vezes vai ser uma mescla entre entrevista e discutir alguns temas, não sei. Então, depende muito da forma como que vocês vão decidir fazer, né? Essa é só a nossa forma de fazer, vamos dizer assim. Acho que o Douglas levantou a mão. Eu fiquei com uma dúvida na parte de publicação. Vocês, quando publicam no Anchor, vocês agendam para publicar nas plataformas de podcast, onde o pessoal vai poder ouvir. Mas, previamente, vocês têm que criar uma conta em cada uma dessas plataformas de podcast? Ou Não. Quando tu cria no Anchor, ele já cria direto? Cria direto. Por isso que é a facilidade. Quando tu cria no Anchor, já cria no Spotify, no Overcast, no Google Cast, no Apple Cast, tudo automático. Criando lá, já cria em tudo.
Entendi. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu acho que era isso a apresentação de vocês ou tem mais alguma coisa? Perguntas agora, se alguém tiver. Essa, o pessoal tinha alguma pergunta? Pessoal, vamos aproveitar aí, vai. Eu não falei, acho que como onde eu faço o roteiro, a gente faz o roteiro normalmente no Google Docs, que aí fica mais fácil de compartilhar, né, para o entrevistado, no caso. E é bem simples, na verdade, de fazer. Eu queria falar uma coisa sobre procurar entrevistados. Eu acho que a melhor fonte para procurar entrevistados é o Twitter, vou ser bem sincera. Eu acompanho muitos divulgadores científicos no Twitter, muitos mesmo. E tem, por exemplo, o Astromini BR, tem de paleontologia, tem de mulheres na ciência, tem de tudo que tu imaginar. Eu sigo um rapaz, por exemplo, que ele só fala de mariposas. Eu sigo outro rapaz que só fala de tipos de serpente diferentes. Então, ali no Twitter, eu vou conhecendo muitas pessoas e às vezes acaba sendo meio natural tu mandar uma mensagem para elas ou no e-mail falar: oi, tudo bem? Meu nome é Yolanda, eu sou do PET. Você já trabalha com divulgação, né? Você teria interesse em conversar com a gente? E a pessoa muitas vezes é super gentil, é super, super interessada e topa conversar com a gente. A gente fica um pouco tímido, principalmente porque a gente é estudante, a pessoa é tipo doutor, professor, e a gente fica pensando assim: nossa, eu sou muito burro. Mas a gente vai, a gente consegue, são pessoas super, super gentis, entendeu? Não precisa ter medo de conversar, de perguntar e de ir atrás, que a gente consegue. A Larissa acabou de fazer uma pergunta aqui, pedindo se a gente já fez de alguma forma se inserir em entrevista. A gente tenta sempre não deixar muito nessa forma robotizada de entrevista, por exemplo, do nada perguntar alguma coisa, às vezes expressar nossa opinião, mas a gente sempre fez dessa forma, assim, como a Yolanda falou, não necessariamente vocês vão precisar fazer isso, né? Até porque tem vários aí podcasts para vocês pegarem como inspiração. O Physicast mesmo tem um episódio que eu assisti que eu achei muito interessante, que era sobre Dark, e eles estavam numa conversa. Então, assim, eram 5, 6 pessoas conversando, expressando o que essas pessoas achavam, e aí sem perguntas muito específicas, mas aí com temas, né? Com tópicos a seguir. Mas vale a experimentação, acredito eu. Eu acho que surgiu mais a questão da entrevista porque o nosso podcast ele nasceu de uma maneira rápida, né, por causa da pandemia. E até o professor Leandro tinha falado, né, para nós criar o podcast, mas não foi a forma que ele criou. A gente que teve a ideia de ser entrevista, de convidar alguém, porque, né, a gente não ia falar de física entre nós, os petianos, né. Então é mais fácil eu convidar alguém, eu acho que tem uma experiência maior, né. Tem um episódio, eu acho que numa entrevista, que é com aquele outro podcast, né? Que é meio que uma conversa. Sim. Acabou sendo um pouco de conversa. Acho que eu não mostrei a arte disso, mas aí eu acabei a arte, foi 2 logos, né? Que foi um crossover entre outro podcast, que é o Tesla Coil. E aí a gente acabou mais numa conversa, assim, mas ainda assim eu acho que tem um teor meio de entrevista, porque a gente acaba perguntando, né, por que, né, eles fazerem esse podcast, enfim. Ainda a gente naquela época estava pensando, né, em fazer uma via de mão dupla, por exemplo, da gente entrevistar eles, né, fazer toda essa parte e eles entrevistarem a gente. Acabou que a gente acho que perdeu um pouco o contato, e aí a gente não andou muito para frente, acredito, por causa do semestre também que a gente estava meio corrido, acho que acredito que tenha sido na metade do semestre. E o Arthur tá com a mão levantada. Tá com o microfone mutado. Não, eu ia só comentar que eu acho interessante, talvez, a gente pensar nessa forma de conversa que alguém citou, eu acho até que foi a Yasmin mesmo, né? Para talvez tratar dos nossos assuntos como explicações e tudo mais, né? Já que a nossa ideia de podcast vai apoiar as aulas, né? Mas é só um comentário mesmo. Mais alguém, pessoal? Bom, se surgir mais alguma pergunta aí nos comentários, daí eu pauso minha fala e dou atenção para a pergunta.
Mas eu queria agradecer mais uma vez o pessoal do PET aí, por ter participado, por ter preparado esse material para a gurizada aqui do RP, que fazia tempo que a gente estava sondando essa questão dos podcasts e não saía nada. E no momento que eu solicitei a gurizada de praxe, eles se mostraram à disposição para estar aqui hoje. Não sei se a Prof. Inês quer falar alguma coisa. Sim, tem que... Bom, eu queria agradecer a disponibilidade de vocês, foi muito bacana a apresentação, tá? Tem muita informação e a gente vai ter que aprender fazendo mesmo, né? Testando, faz, erra, volta, né? É o processo de aprendizagem como qualquer coisa na vida, né? Então, mas foi muito legal vocês terem compartilhado essa experiência que vocês tiveram ali, e certamente os chamaremos em outras oportunidades, porque eu acho que essa integração a gente precisa exercitá-la mais, né? Tá? Então, eu acho que nada melhor do que começar por nossas equipes, né? O RP e o PET, quem sabe futuramente a gente cria um podcast RP PET. Eu espero. Alguém levantou a mão, Larissa? Não, eu só queria pedir depois, se vocês puderem, mandar a listinha com os sites que vocês usam, tipo da Anchor e mais aquele outro que tem os fundos, porque fica aqui na gravação, mas é ruim da gente acessar, daí só mandando o WhatsApp pra gente, por gentileza. Obrigada. E tava muito legal. Obrigada, gente. Fala, Arthur. Eu acho até que se for mais prático para vocês não ter que fazer outra lista, pode compartilhar a apresentação se não tiver problema, para a gente conferir quando tiver dúvida, alguma coisa assim. Isso, acho que pode ser. No final aqui, já quero primeiramente agradecer o convite. Acredito que se os meus colegas quiserem falar alguma coisa, sintam-se à vontade. Mas eu só quero lembrar para a gente postar no nosso Instagram, que ocorreu essa apresentação, para a gente tirar um print com as nossas fotinhas aqui. E aí o Dani vai compartilhar de novo a tela inicial ali, o primeiro slide. Digo, né? Quem quiser ligar a câmera, não precisa ir sob pressão, não. Tem que ligar, sim. Não tem que ligar. Tem que ligar. Aqui não tem democracia. Aí o Dani tira um print dos alunos aí, de todo mundo, depois dele. Mas é só que, eu não sei pro Dani, mas tipo, quando apresenta assim, não aparece todo mundo. Não aparece todo mundo. Ele pode fazer 2 prints, um desse, e aí depois ele fecha a apresentação e aí junta todas as miniaturinhas. Eu posso tirar o print também, ou outra pessoa que não seja o Dani. Eu não sei se eu consigo botar todo mundo aqui. Pode ser, Yolanda. Eu sei que tem o Linux aí, rapidão, é só clicar e já vira uma foto. E algo fugiu. Eu queria pedir desculpa também, qualquer coisa, e agradecer também pelo convite. Foi? Posso parar de sair? Agora para aí, que eu vou colocar aqui todas as miniaturas. Que eu tirar o layout, colocar mais gente aqui. 49, né? A gente tem 29. Aí. Print tirado. Lembrando, pessoal, que a gente está pensando em separar essa gravação aí e cortar o que precisa ser cortado, né? E postar no YouTube lá. Então, mais pra frente, aí, quem quiser acessar de novo tudo que foi falado aqui, provavelmente vai estar no YouTube do PET lá. Daí já aproveitam, já se inscrevam também lá no YouTube do PET, tudo de praxe. Então, eu quero agradecer de novo pelo convite, né, em nome do PET, e dizer para vocês que qualquer coisa, durante o processo de construção do podcast de vocês, entrem em contato com a gente, né, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa. Pode ser pelo Matheus, que é do PET, né, ou mandem um e-mail, sei lá, qualquer coisa. Agora tem eu também. Também o Dani, né? O Dani. Tem eu também. Qualquer coisa, se ficar com Pietro, vergonha de falar com essas 3 pessoas aí, Pietro. também tem as redes sociais do PET, né? @PETFísicoFSM, no Instagram, no Twitter e no Facebook. E é isso aí. Isso aí. Muito obrigado, pessoal. E uma boa noite para todos. Fiquem bem. Boa noite. Boa noite para Tchau, vocês. pessoal. Boa noite. Continuem Tchau, pessoal. Boa noite. Ana, assim que a gravação ir pra ti, tu manda pra nós aí. Isso aí. Meu Deus, depois vocês me ensinam. Tem que ajudar a Ana. Tá. Deixa todo mundo sair. E eu encerro a gravação. Tchau pra vocês. Tchau.
Profe, Sim, agora fugindo total Peraí. dessa parte aqui. peraí, deixa eu interromper a gravação. Uhum.